essa ritualização de testar antes de fertilizar, cara, esquece isso, isso nunca vai dar certo. Edu, havia comentado no Insta e no grupo sobre isso, mas explica como fertilizar o N e o P da forma correta, sem fertilizar e ir medindo com os testes. Tipo, sem fertilizar e ir medindo com os testes. Acho que sem testar e medindo com os testes. Tá, deixa eu tentar ler de novo. Edu havia comentado no Insta e no grupo, talvez você conheça já a pergunta dele, dos grupos, sobre isso. Me explica como fertilizar o nitrogênio e o fósforo da forma correta, sem fertilizar e ir medindo com os testes. Tá, não entendi muito bem, mas vamos lá. Talvez você conheça o contexto da pergunta. Tá, eu entendi. Eu entrei num grupo que o pessoal estava dosando o nitrogênio e o fósforo de acordo com o que eles estavam lendo nos testes. Eu cheguei lá e estava muita gente pensando assim, praticando assim, e aí fica complicado, né? Porque é como se você só alimentasse o seu cachorro se você testasse a glicemia dele baixa. Não faz sentido, né? Você dá comida para o seu cachorro todo dia no mesmo horário, né? Na mesma quantidade. Ele estando com fome ou não, ele come. Ou então ele não come. Você não precisa medir a glicemia do cachorro para dar comida para ele. E você também não tem que medir a glicemia do seu aquário para saber se tem que fertilizar ou não, né? Então, essa doutrina, essa é uma doutrina, né, cara, dos testes, essa coisa do teste, essa ritualização de testar antes de fertilizar, cara, esquece isso, isso nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Os testes não são tão confiáveis assim, a gente não sabe o que significam os números, a gente nunca vai saber, a gente não sabe a taxa basal de consumo do seu aquário. Quanto que tem que estar de nitrogênio lá? Eu não faço a menor ideia. Eu não sei o quanto que está aqui, eu também não faço a menor ideia. E se eu medir aqui, pode ser que num dia eu veja 3, pode ser que num dia eu veja 1, pode ser que num dia eu veja 10. Né? Então, eu não sei. Então, o pessoal fala, mas então como que você acerta a razão NP? Essa é uma excelente pergunta. Pessoal, a razão NP, eu vou explicar isso mais uma vez, espero que isso fique claro agora aqui no podcast, porque agora eu tenho tempo para falar isso. Eu queria falar isso nos meus vídeos do Instagram, mas não dá para falar isso em 1 minuto e meio. Não tem como, né? Então vai ficar gravado aí, vocês assistem e mandem para os... Façam um recorte desse momento que eu vou falar agora. A razão NP no aquário plantado, ela é presumida na entrada. O que isso significa? Nós fazemos uma razão NP de acordo com o que a gente vai colocar no aquário. Mas nós nunca vamos saber o que tem dentro do aquário, porque a hora que esses dois fertilizantes, esses dois nutrientes entram no aquário, eles vão se dispersar de maneiras diferentes. Um pouco precipita, um pouco é assimilado, um pouco fica ali, um pouco não fica. O quanto que fica efetivamente na saída, que é o que está dentro do aquário, a gente não sabe e nunca vai saber. Mas a gente sabe o que entra. A partir daquilo que você entra, com base naquilo que você coloca, você faz os ajustes necessários. Então, se você começou com uma razão NP, por exemplo, 4:1, que é aquela que eu vejo que dá mais certo, né? Por exemplo, Siquem, 2 ml e meio de fósforo para 1 de nitrogênio, é a mesma razão. Você começa com essa razão, com esse input. Aí você vai ver o seu output, que são a saúde das plantas e que tipo de alga que está dando. Pô, eu coloquei essa dose, veio uma filamentosinha dura, uma green spot, então quer dizer que no seu aquário, no seu output, está drenando mais fósforo do que o normal. Aumente mais o fósforo. Aí o seu input vai ser diferente do 4:1, às vezes vai ser 4:2. Não importa. O que importa é o que você vai ler lá no seu aquário. Entenderam? Então, a razão NP, ela é presumida na entrada. Na saída, nós nunca vamos saber. Então, esquece de tentar medir razão NP lá na frente, no output.